Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Falamos agora da memória humana que se torna mais eficaz em cenários de sobrevivência. Pelo menos é esta a conclusão obtida com testes que confrontam voluntários com cenários de vida e morte. É a minha segunda convidada, Josefa Pandeirada, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, a quem agradeço também a vinda aqui ao Porto Canal. Ao Mentes que Brilham. Pelo que li, num cenário extremo, de que forma é que a memória pode então ajudar a sobreviver? Ou seja, se a memória é diferente em ambientes, digamos, cotidianos, normais, do que ou versus ambientes ou cenários de sobrevivência. Porquê? Como é que chegaram a esta conclusão e que estudos é que foram feitos? Ora bem, olá Cláudia, antes de mais obrigada pela oportunidade de estar aqui, de partilhar aquilo que nós fazemos em termos de investigação com o público em geral e com a nossa audiência. Efetivamente, este conjunto de estudos coloca as pessoas perante cenários que descrevem situações em que elas estarão numa situação de sobrevivência, portanto situações em que elas terão que encontrar comida, procurar abrigo e, portanto, nesse cenário, nessa circunstância, aquilo que nós pedimos às pessoas habitualmente para fazer é para avaliarem um conjunto de estímulos, normalmente de palavras ou de objetos, e considerarem o quão relevante é que esses estímulos seriam se estivessem efetivamente nesse cenário de sobrevivência. E aquilo que nós observamos é quando pedimos às pessoas para pensarem na informação neste contexto em particular de sobrevivência e mais tarde testamos a memória para essa mesma informação, a memória ou as pessoas recordam mais informação do que se nós lhe pedimos para pensarem nessa mesma informação em qualquer uma outra circunstância da nossa vida diária ou até circunstâncias que sejam emocionalmente envolventes. Portanto, parece que de facto, em termos de funcionamento, a nossa memória é particularmente eficaz quando estamos perante situações de sobrevivência. E note-se que nós não colocamos efetivamente as pessoas em situações de sobrevivência, nós apenas lhes pedimos para imaginarem que estão nessa circunstância. Existe, contudo, toda uma outra investigação subjacente a isto, e que é também interessante de referir, que indica que mesmo quando as pessoas se imaginam em cenários, do ponto de vista da ativação cerebral, existem áreas que são ativadas e que são semelhantes àquelas que estão ativadas quando nós, de facto, estamos nessa circunstância. Portanto, quando nós pedimos às pessoas para se imaginarem, de certa forma, estamos também a ativar, do ponto de vista cerebral, algumas das áreas que nós antecipamos poderiam também estar ativas se as pessoas efetivamente estivessem nessas mesmas circunstâncias. Os estudos que nós levámos a cabo, portanto, o grupo no qual eu estou envolvida, centraram-se na investigação particularmente com jovens adultos. Há, contudo, todo um conjunto de outros laboratórios que já replicaram este mesmo fenómeno com indivíduos de outras idades, quer com idosos, quer com crianças, adolescentes. Portanto, é um fenómeno que está, neste momento, já relativamente bem estabelecido na literatura. Queria apenas referir... Assim, deixe-me só fazer uma pergunta. Isto é uma forma inovadora de estudar a memória? Esta é uma forma inovadora de estudar a memória, não tanto pelas técnicas e pelos procedimentos que nós estamos a utilizar, mas mais pela pergunta de base, pela pergunta que está subjacente a esta linha de investigação. Tradicionalmente, a memória tem sido estudada do ponto de vista mais estrutural, ou seja, deixe-me pegar numa analogia para tentar tornar isto mais claro. Imagino que nós pegamos no coração humano, ok? E nós podemos pensar nele de diferentes maneiras, podemos pegar nele e tentar perceber qual é a sua estrutura, mas também podemos tentar perceber qual é a sua função, ok? E tradicionalmente aquilo que a investigação em memória faz é tentar perceber a estrutura, quais são os diferentes componentes da memória humana. Aquilo que esta abordagem traz de novo é a centração não na estrutura, mas sim na função. E, portanto, a pergunta de base que orienta a nossa investigação é qual é a função que a memória de facto desempenha na nossa vida, o que é que aconteceu ao longo do processo evolutivo humano que fez com que a memória funcione da maneira como ela funciona ainda hoje em dia. Portanto, em vez de nos centrarmos na estrutura, centramos-nos na função. E isso sim é um aspecto inovador que levou a esta primeira questão sobre se a nossa memória seria mais eficaz quando nos centramos em processos ou em situações de sobrevivência, mas que tem também gerado outras questões interessantes. Outro aspecto que me chamou a atenção, ainda no âmbito da vossa investigação, o papel da memória na contaminação e na reprodução. Ok, portanto, esses dois temas são temas que advêm precisamente desta pergunta de maior, qual é a função que a memória desempenha? E a nossa premissa é de que ela desempenha funções que nos ajudam a sobreviver e a reproduzir.
porque a reprodução e a evolução não existiriam sem a sobrevivência, sem a reprodução, obviamente. E, portanto, nós achamos que a memória, de certa forma, evoluiu do mesmo modo que todos os órgãos do nosso corpo evoluíram ao longo das gerações para nos ajudar a sobreviver e a reproduzir. E estas duas temáticas, quer a contaminação, quer a reprodução, são também elas fundamentais para a nossa sobrevivência, para a evolução do ser humano. Deixe-me pegar na contaminação e pegando num exemplo muito simples. Se eu tiver uma caneta na mão e espirrar para cima da caneta e a seguir lhe oferecer, o que é que faz? Não a quero. Não a quero, porque, não é? Porque antecipa que ela pode estar contaminada, portanto que ela pode ser um veículo de elementos que são contaminantes e que de certa forma vão ameaçar a sua integridade física, a sua saúde e, em último caso, a sua sobrevivência. Portanto, a ideia da contaminação é exatamente a mesma da ideia da sobrevivência, que é, será que a nossa memória funciona de uma maneira particularmente boa quando nós lidamos ou quando estamos perante elementos que são potenciais contaminantes, ou seja, que são elementos que podem constituir veículos de contaminação ou de infecção que, em último caso, vão ameaçar a nossa sobrevivência. Nós temos já alguns estudos também nessa área e que têm revelado que, efetivamente, quando nós pensamos ou temos que observar objetos que estão ou que são potencialmente contaminantes, por exemplo, que estiveram em contacto com pessoas que estão doentes com uma doença infecciosa, que mais tarde as pessoas recordam melhor esses objetos comparativamente com outros objetos. Do ponto de vista da reprodução, também na mesma lógica, portanto, a reprodução terá sido fundamental ao longo de todo o nosso processo evolutivo. A ideia e a nossa premissa, a nossa hipótese de trabalho é de que também, no caso da reprodução, na escolha de um parceiro sexual, na seleção de um parceiro sexual, a nossa memória deverá estar particularmente envolvida. E aquilo que os estudos iniciais nos têm demonstrado é que, efetivamente, quando nós temos um conjunto de estímulos, nomeadamente de faces humanas, que são pensadas, quando nós olhamos para elas e pensamos nelas num contexto de escolher um potencial parceiro sexual, mais tarde, numa tarefa de memória, as faces dessas pessoas são melhor recordadas comparativamente a quando nós pensamos nelas num outro contexto que não tem nada a ver com a reprodução. Portanto, estes são apenas elementos de um projeto maior, no qual eu me tornei envolvida quando estive nos Estados Unidos há cerca de 9 anos. Não é um projeto que eu desenvolvo sozinha, é um projeto que é desenvolvido numa parceria muito próxima com a Purdue University, particularmente com o professor James Nairn. Porquê? Por causa dessa sua ligação? Precisamente. Portanto, eu há cerca de 9 anos atrás estive nos Estados Unidos a fazer no âmbito de uma bolsa de pós-doutoramento, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e fui trabalhar precisamente com ele. E tive a sorte de chegar lá exatamente no momento em que ele estava a pensar nestas ideias e estava a pensar em começar a estudar a memória nesta outra perspectiva e pegando nesta outra abordagem. E desde então, mesmo tendo regressado a Portugal, temos mantido esta colaboração e temos desenvolvido outras ideias e outros paradigmas para dar seguimento a esta ideia. Deixe-me apenas referir também que esta investigação, que tem sido reconhecida em termos do reconhecimento de pares, portanto, os outros investigadores, mas também pelas agências de financiamento nacionais, como é o caso da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também mesmo nos Estados Unidos, a National Science Foundation tem financiado o nosso trabalho, o que é sempre muito bom e muito... É sempre bom. É o nome da ciência portuguesa, claro, que vai mais longe e que também é enaltecida no estrangeiro. Josefa Bandeirada, foi um gosto tê-la cá com todas estas explicações. Espero tê-la mais vezes, quem sabe daqui a uns tempos, com mais novidades sobre esta mesma investigação. E termina por aqui, fechamos o nosso programa Mentes que Brilham. A investigação de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem, já sabe, sempre na companhia do Porto Canal.